deputada Fatinha, que preside este expediente final, senhores deputados, senhoras deputadas, cidadãos que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, colegas de trabalho aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Eu assumo a tribuna neste expediente final para repercutir a audiência que fizemos hoje na Comissão de Educação para tratar das questões orçamentárias e financeiras da Fundação Centro de Ciências e de Ensino Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro, a Fundação CCIERJ. Na verdade, para falar, em mais este caso, das agruras, das dificuldades, da absoluta falta de recursos que tem marcado o funcionamento de mais este órgão do campo da educação, da ciência, da tecnologia, do ensino superior aqui no Estado do Rio de Janeiro. Na minha intervenção na comissão, entre outras passagens, entre outras manifestações, eu registrei que este governo tem sido uma espécie de destruidor de sonhos, deputado Luiz Martins, destruidor de sonhos. Que, por exemplo, houve um momento em que o Rio de Janeiro sonhou, no governo do partido de Vossa Excelência, em criar, sob a inspiração de Brizola e Darcy Ribeiro, uma grande universidade pública estadual que fosse indutora do desenvolvimento regional do eixo norte e noroeste do Estado. E dessa ideia, dessa inspiração, desse compromisso político, surgiu a UENF, que vive hoje, como sabemos, uma situação calamitosa do ponto de vista não acadêmico, que academicamente é um orgulho para o Rio de Janeiro e para o Brasil, mas do ponto de vista da sua gestão cotidiana, do ponto de vista dos compromissos que não consegue honrar a cada semana, a cada mês. Esse Estado também sonhou em ter, na cidade do Rio de Janeiro e na sua Zona Oeste, uma grande instituição de ensino superior, de pesquisa e de extensão. E dessa ideia, dessa inspiração, a Zona Oeste, com um grande adensamento populacional, em ordem de grandeza com cerca de 2 milhões de habitantes, uma importante contribuição dos empreendimentos que ali funcionam ao Tesouro Estadual, era justo que a Zona Oeste sediasse um grande estabelecimento de ensino superior, pesquisa e extensão. E dessa ideia surgiu a UESO, que está agonizando e 12 anos depois sequer uma sede tem. Este Estado sonhou também em ter a UERJ, a nossa joia da coroa, a nossa universidade estadual mais tradicional, ter a UERJ entre as 10 principais universidades brasileiras, entre as federais, entre algumas privadas que investem em pesquisa, em ciência, em inovação. E, no entanto, sob esse governo, a UERJ vive o pior momento de toda a sua história, de mais de 60 anos. Esse Estado também sonhou em organizar e estruturar uma grande rede capilarizada de educação profissional para formar os nossos jovens em várias áreas do campo técnico, para formar, portanto, mão de obra qualificada, para estruturar a economia do Estado, estruturar várias cadeias produtivas que requerem a presença de profissionais especializados, de nível superior e de nível técnico. E dessa ideia, dessa inspiração, surge a rede FAETEC, que hoje está agonizando também, com greves, com interrupções frequentes de seu funcionamento, sem condições objetivas de funcionamento, tanto para seus profissionais da educação, quanto para seus estudantes, do ponto de vista das condições e do ambiente pedagógico que favoreçam a aprendizagem e a construção do conhecimento. E esse Estado sonhou também
e volto e chego a CCERJ, em estruturar uma entidade que pudesse organizar esta nova modalidade de educação, que é a educação à distância, em nível superior. E houve então a ousadia de reunir todas as universidades públicas do Rio de Janeiro, por meio de um consórcio, que é o CEDERJ, para oferecer ensino superior à distância, com chancela, com certificação acadêmica das melhores universidades do estado do Rio de Janeiro. A UF, a UFRJ, a UERJ, a Unirio, a Rural e a própria UENF. E hoje, na audiência pública sobre a Fundação CCERJ, que, aliás, não se resume ao consórcio CEDERJ, tem uma rede de vestibulares também, de pré-vestibulares populares, que assumiu em 2011, para meu espanto, a gestão pedagógica e a cogestão administrativa da rede SEJA, de educação de jovens e adultos. Eu nunca vi, deputado Luiz Paulo, Vossa Excelência, que está nessa estrada há mais tempo que eu, nunca vi uma Secretaria de Educação se desvencilhar, Flávio Serafini, se desvencilhar de um componente que é um componente fundamental de qualquer política educacional, que é a política de educação para os jovens e adultos que querem retornar aos bancos escolares, querem recuperar o tempo perdido e completar a sua escolaridade. Pois no Rio de Janeiro, em 2011, a Secretaria de Educação decidiu se desvencilhar desta área e transferi-la para a área de Ciência e Tecnologia, sob a responsabilidade da Fundação CCERJ, com a cogestão administrativa, já que professores, recursos para merenda, recursos para custeio seriam oriundos da Secretaria de Educação. E eu me recordo, eu não estava ainda deputado, mas acompanhava, evidentemente, a política educacional do Estado por dever de ofício, que a Comissão de Educação aqui da Casa e o próprio presidente da comissão, é preciso fazer o registro, na época problematizou, olha, isso pode ser mais adiante arriscado, porque vai transferir para Ciência e Tecnologia, contando com recursos de educação. Na primeira crise, os recursos que serão logo suspensos, logo retidos, serão aqueles destinados, às áreas que foram transferidas para Ciência e Tecnologia. Isso está acontecendo. Hoje, na audiência, depoimentos chocantes de unidades da Rede SEJA, polos da Rede SEJA, que não recebem há 2 anos, Flávio, recurso para merenda. Há 2 anos. Um repasse sequer, nenhum insumo, nem gêneros, nem dinheiro para comprá-los. Hoje o presidente da Fundação CCERJ, eu acho que isso aí simboliza a situação precária desse espaço, que deveria ser um espaço de referência em ciência, tecnologia e inovação no Rio de Janeiro. O presidente da Fundação CCERJ, na audiência, fez um apelo para que nós ajudássemos da Fundação CCERJ a conseguir computadores ainda que usados. Eu custo a crer que o presidente da Fundação Centro de Ciências e de Ensino Superior à Distância, que depende, portanto, de plataformas virtuais, que depende de equipamentos de informática, hardware e software, que faça na Comissão de Educação um apelo pedindo que nós o ajudemos a conseguir computadores, ainda que com 4 anos de uso, porque a carência de equipamentos, enfim, o parque de computadores da Fundação CCERJ também enfrenta as maiores dificuldades, um grau avançado de obsolescência. Então, deputada Fatinha, senhores deputados, você que me assiste pela TV Alerj, hoje foi mais uma rodada para confirmar o que já está evidente. A gente pode ajudar a resolver os computadores da Fundação CCERJ de alguma forma. A gente pode ajudar a resolver a manutenção da piscina dos ERJ de alguma forma. A gente pode ajudar a resolver pontualmente ainda a substituição daqueles equipamentos que nós vimos lá, Flávio, na Visconde de Mauá, celeiro de formação profissional da Zona Norte do Rio de Janeiro e Marechal Hermes, equipamentos que nós vimos com nossos próprios olhos, doados nos anos 50 por países da antiga e chamada Cortina de Ferro, doados pela Hungria, doados pela antiga República da Tchecoslováquia, que nem é mais Tchecoslováquia hoje, já se dividiu. Então a gente pode conseguir ajudar e resolver essas coisas pontualmente, mas se a gente não mudar o modelo, se a gente não mudar a lógica, se a gente não mudar as diretrizes que estão organizando o funcionamento da governança do Estado, será enxugar gelo, será resolver uma crise ali, será resolver um distúrbio acolá,
mas efetivamente a gente não estará enfrentando o que eu chamo de uma grande ofensiva contra as instituições de educação, de ciência e de pensamento no estado do Rio de Janeiro. E nisso o governo estadual se alinha, isso também, se alinha de maneira irreparável às diretrizes e às ações do governo federal ilegítimo, que também ele desenvolve hoje um conjunto de iniciativas que vão sucateando o Parque Científico Nacional. Se a FAPERJ aqui no Rio de Janeiro está sofrendo e agonizando, e com o governo estadual constantemente ameaçando-a de retirar 50% dos seus recursos constitucionais, aliás, nas contas de 2006, que foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas, um dos erros cometidos pelo governo foi não cumprir o preceito inscrito na Constituição Estadual de assegurar repasse de 2% para a FAPERJ. Mas se a FAPERJ agoniza aqui, a CAPES e o CNPq já estão agonizando na esfera federal. Se a UERJ, a UENF e a UESO agonizam no Rio de Janeiro, morrem de inanição, as federais já começam a viver um novo ciclo de falta de recursos, de falta de apoio, de contingenciamentos mais diversificados, que começam a prejudicar as atividades de ensino, pesquisa e extensão na nossa rede de universidades federais. Se a rede FAETEC também vai sendo sucateada, numa evidente marca do descompromisso do governo do Estado com a formação profissional e com a abertura de perspectivas para a juventude fluminense, também os institutos federais, também o FRJ aqui no Rio de Janeiro, nos seus diferentes campi, também o IFF, sediado em Campos e também com outros campi no eixo norte fluminense, começam também a sofrer as agruras de um governo federal ilegítimo que não tem compromisso com a educação profissional e tecnológica. Por isso, eu quero aqui concluir meu pronunciamento dizendo, claro, nós vamos fazer pela Comissão de Educação as emendas que nos foram propostas, emendas inclusive para cumprimento da lei que estabeleceu o plano de cargos, carreira e vencimentos dos servidores da Fundação CCERJ. Hoje estiveram presentes novamente, representados pelo presidente da Associação Vitório Lobianco, entre outros, maciçamente presentes, os servidores. Não cumpre a lei o Estado, não assegura recursos para garantir a progressão, a promoção, fixada em lei. Não é reivindicação nova, não é pedido novo, é que se cumpra a lei que está em vigor neste Estado. Por isso, senhora presidenta, deputada Fatinha, deputados aqui presentes, eu quero manifestar a minha solidariedade à comunidade acadêmica da Fundação CCERJ e dizer que a audiência de hoje foi mais uma rodada, aliás, sem a presença do governo estadual, e aí concluo, sem a presença, não houve presença de representação do Poder Executivo Estadual, da Secretaria de Ciência e Tecnologia na audiência de hoje, assim como não houve na audiência da UERJ, na audiência da UESO, na audiência da UENF, mas é preciso continuar insistindo e acreditando que o Rio de Janeiro vai mudar, pode mudar e construir um outro modelo em que a educação, a cultura, a ciência e a inovação tecnológica sejam eixos fundamentais da construção de um Estado mais justo, mais solidário, mais fraterno e com oportunidades dignas e adequadas à juventude fluminense. Muito obrigado.